ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje eu vou falar de um tema que se chama ação e reação. Então eu vou só pegar um pouquinho da leitura que eu tenho aqui. Essa leitura, eu ainda esqueci meus óculos. The Bluetooth device is ready to pair. Boa noite. Não tem problema. Você Sem fala bem problema. alto. Nós estamos sem. Você fala bem alto, tá bom? Então, hoje eu vou falar do tema de ação e reação, né? Então, quem já lembra, né, aquele tempo de escola que falava da terceira lei de Newton, né? Tudo que a gente faz, né, tudo que a gente realiza com uma força, com uma intensidade, aquilo retorna para nós com a mesma força e uma intensidade. Se eu pegar uma bola, jogar na parede, essa força e essa intensidade que eu tenho, que leva, ela também volta essa mesma força, essa mesma intensidade, só que em sentido contrário, né? Então, essa é a terceira lei de Newton. É um cientista que nos trouxe isso, né? Eu acredito também que ele foi inspirado para trazer todo esse conhecimento, né, diante da física. Mas o que a gente vai falar hoje não é de coisas materiais e também não é de física. A gente vai falar de coisas espirituais, né? Então, a gente vai falar de ação e reação, que são situações espirituais que a gente vivencia na nossa existência, tá? Eu vou falar aqui, então a gente vai falar o quê? Sobre pensamento e vontade. Pensamento e vontade são forças muito intensas que nos envolvem. E quando a gente tem um pensamento e uma vontade, nós agimos diante daquela situação, daquela reação, e aquilo envolve a tudo e a nós mesmos. Nós também nos encontramos envolvidos em todo esse processo que forma o processo de ação e reação. Quando eu penso alguma coisa e essa coisa não é uma situação agradável, né? Então eu penso uma coisa ruim de alguém, isso forma uma forma e um pensamento. E esse pensamento chega muitas vezes até essa pessoa, tá? Então, da mesma forma que acontece isso, eu também estou sujeita a essa mesma situação comigo. Mas eu não vou falar somente de ação e reação em forças de pensamento, mas vou falar também das nossas ações, né? Quando muitas vezes a gente passa por situações na vida e às vezes a gente é repreendido por uma dificuldade no trabalho, pessoas que muitas vezes a gente não tem aquela afinidade tão intensa e muitas vezes a gente se vê numa situação e a pessoa vem, briga com a gente, reclama da gente. E aí, como será que eu me comporto diante disso? Né? Às vezes eu não estou errado, estou certo, mas a pessoa vem, ou ela faz uma fofoca, ou ela provoca uma situação, e muitas vezes ali eu fico com aquele sentimento ruim dentro de mim. E o que eu faço? Eu fico quietinho? Na maior parte das vezes não. Né? Então a gente tem aquela situação de se colocar muitas vezes como uma situação de revide, de vingança. Né? Então a pessoa vem, pisou no meu calo, eu marco ela. E aí, numa próxima oportunidade, ou então naquele mesmo momento, eu coloco aquela situação novamente, ou eu, de repente, falo mal dela, ou então eu não aceito ela como ela é, né? Eu fico com aquele sentimento ruim para ela. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje é que essa situação de ação e reação, né, ela ainda existe. Quando a gente lembra de Moisés, né, há muito tempo atrás, ele falava da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, a gente não vai lá, não corta o dedo, a gente não faz essas coisas ruins, né? Algumas pessoas, porque a gente sabe que tem pessoas que ainda fazem isso. Mas a gente tem aquele propósito de raiva, aquele propósito de vingança, a gente não gosta da pessoa ou a gente fala mal dela. Então, isso tudo é uma reação que a gente teve de uma ação. E aí a gente se acha muitas vezes como vítima. A gente se coloca numa situação e fala assim, nossa, mas por que será que a pessoa fez isso comigo? Né? E a gente se coloca naquela situação como vítima. A gente não pode pensar que muitas vezes nós estamos aonde? Nesse planeta de provas e expiações. Talvez nós estamos aqui
passando por uma situação de ação e reação. O que nós estamos muitas vezes vivendo hoje, de repente foi situações passadas. Talvez nessa vida, ou quem sabe em vidas passadas. Então a gente vive isso constantemente, né? E a gente não somente em situações com conflitos no trabalho, mas a gente vive isso em conflitos familiares, família. Às vezes, marido e mulher, alguma pessoa fala só uma coisinha meio assim, a pessoa já vem, pá, revide aquilo de uma forma tão áspera, né? E a gente está ali, a gente vem geralmente nessas reencarnações com o propósito de quê? De se afinizar, né? De se amar, de se compreender como irmãos. E às vezes somos às vezes irmãos que em outras vidas tivemos dificuldades e estamos agora vivenciando esse momento em família. E muitas vezes a gente não tem um pouco de paciência, um pouco de calma, a pessoa fala, a gente já revida. Muitas vezes até casamentos, eles acabam por causa disso, né? E eu não falo somente disso, mas irmãos, brigas entre os irmãos, brigas entre pais e filhos, isso ocorre muito. Então, essa situação de ação e reação é uma situação que muitas vezes a gente ainda vive. A gente fala que a gente não mata, mas muitas vezes a gente está naquele tempo ainda de Moisés, né? De olho por olho, dente por dente. Ela me fez isso, eu vou ali, eu vou revidar aquilo que ela me fez. E o que Jesus pede para a gente é o quê? Que nós possamos estar aqui, né? E que nós possamos nos amar. Nessa passagem aqui do capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, se alguém te ferir na face, te ferir na face direita. Então, quando alguém vier e te dar alguma cutucada ou vier te provocar, te irritar, te magoar, para você dar outra face. Aí você fala, puxa, não é fácil fazer isso, né? Já não tem muita amorosidade por essa pessoa e ainda tem que fazer isso? Não é fácil. Mas quando alguém vem e te provoca e você consegue controlar esse sentimento ruim que você tem dentro de você, você está aprendendo a ter um pouco de humildade. Você está trabalhando aquele orgulho que a gente tem dentro de si. Porque é o orgulho que faz a gente revidar. É o orgulho que faz a gente novamente ir lá e provocar, ficar irritado, ficar nervoso com aquela pessoa. E quando você consegue controlar um pouco isso, você está começando a aprender a ter um pouco dessa humildade e controlar esse orgulho. Então é isso que Jesus pede. Pede que a gente ame, que a gente trabalhe esse sentimento com os nossos irmãos. É fácil? Não. Mas que a gente precisa começar a exercitar isso. A gente exercita com a família, no trabalho, no trânsito. São situações que a gente precisa exercitar. Eu vou contar para vocês uma história. Essa história quem fala é Haroldo Dutra Dias, né? E eu acho ela bem peculiar para essa situação. Na verdade, ele fala que essa história é um famoso caso de Humberto de Campos, né? Então, o que acontece? Humberto de Campos, ele fala de um jovem que nasceu numa família abastada, um fazendeiro. E aí, né, ele veio com o propósito ali de ser feliz. Essa era o propósito dele nessa encarnação. E aí ele veio, né? Então ele cresce numa família com os recursos que precisa do estudo, do aprendizado, e logo futuramente ele irá fazer o quê? Ele irá comandar a fazenda da família dele, né? Então tá, aí ele vai, tudo bem. De repente ele pega no seu cavalo e sai a passear pela fazenda. Chegando num certo ponto, tem a fazenda do vizinho. E muitas vezes a gente tem aquela coisa que a gente olha, tem o nosso, mas muitas vezes a do vizinho é melhor que a nossa. Né? É uma situação muito engraçada que a gente tem, né? Isso é peculiar de cada um. E aí ele olhou que a fazenda do vizinho tinha um córrego. E a divisão das fazendas ficava entre esse córrego, só que o córrego ficava para o vizinho. E aquilo ele ficou pensando. Ele falou, esse córrego poderia ser meu.
E aí, passa-se o tempo, ele começa a comandar a fazenda que o pai lhe deu, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Mudar a cerca de lugar, para que esse córrego, né, esse rio, ele favorecesse a fazenda dele. Naquele momento, a família vizinha, né, da outra fazenda viu o que aconteceu. O que acontece? Brigas, discussões, pá. De repente começaram a brigar, e as brigas não eram só brigas, né? Começaram a ter tiroteio. Nessa aí, o rapaz que trocou a cerca de lugar morreu. E aí? Ele chega no plano espiritual. Chegando lá, ele encontra o senhor que tinha preparado a programação espiritual dele. E aí ele olha, nossa, você chegou aqui tão cedo? E ele fala, eu tomei um tiro. Aí ele pergunta, por que você tomou esse tiro? Porque eu mexi na cerca. Aí ele fica, pois é, né? Você tinha um propósito de ser feliz, e aí você trocou a cerca de lugar. E aí esse rapaz, ele fica lá, poxa, e agora que eu faço, né? O que você faz? Quando a gente causa um problema, quem é que tem que solucionar o problema? É quem causou o problema. Aí se prepara novamente esse rapaz para uma nova reencarnação. Mas nessa caminhada já foram 100 anos, viu? Porque ele precisa de todo o preparo dele para retornar. E aí, de todo esse preparo que ele teve, ele retornou, só que ele ia retornar não na família dele, ele ia retornar na família vizinha. Para quê? Para que ele pudesse resolver o problema que ele ocasionou, porque ele tinha roubado uma parte da terra e ele tinha que colocar aquela cerca no outro lugar. Então ele retorna novamente, ele retorna na família vizinha. Quando ele retorna numa família que ele não tinha tantas afinidades, né? Então os irmãos ali percebiam que ele tinha alguma coisa de diferente. Mas enfim, né? Aí ele olha aquela cerca, né? E fala, essa cerca está errada, vamos colocá-la no lugar. Ele olha todas as papeladas antigas, agora eu vi, alguém trocou a cerca de lugar, vamos lá arrumar isso. Ele vai e coloca a cerca no lugar. E aí a família de quando ele estava na outra, né, na outra fazenda, percebeu isso. O que aconteceu? Brigas, pai, tiroteio. O que aconteceu? Ele morreu de novo. Aí ele volta, né, ele já tinha colocado a cerca no lugar, mas ele teve que morrer. Aí ele volta para o plano espiritual. Chegando lá, aí o mentor dele olha e fala, eu morri de novo, mas eu coloquei a cerca no lugar. Ele falou, não, meu filho, eu sei. Só que agora, a gente vai ter que analisar esse caso, né? Porque até então, já se passaram quase 200 anos. 200 anos dessas idas e vindas. E aí você vai ter que voltar novamente. Só que você vai voltar na sua família atual. Aqueles com quem você convivia. Só que, pelo amor de Deus, não mexa na cerca. Volte para lá. E toda vez que você lembrar, querer mexer na cerca, pense, não mexer na cerca. E ele retorna. Aí cresce na família, né? Lá. E 18 anos, né? Já tem uma idade que em breve já ia começar a trabalhar na fazenda da família. E de repente ele passa ali e ele vê a cerca. Só que naquela noite, ele dorme e ele já estava com o propósito de mexer na cerca de novo, de pegar de novo aquela terra, né? E aí ele dorme e aí em desdobramento ele é levado até o plano espiritual. E aí o mentor dele pegou ele, mas deu um sabão nele, né? Mas deu uma comida de rabo nele e falou para ele, você não mexa nessa cerca. Quanto que você já causou nessa caminhada? E aí ele levou tanta lambada lá do mentor, que quando ele volta, ele resolve não mexer na cerca. Ao final dessa história, a gente pode entender o que é ação e reação, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu estou sofrendo tanto, roubaram meu carro, né? Eu estou passando dificuldade. Será que a gente não está vivendo, né, essa situação da ação e reação? Né?
Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, isso é um caso que Haroldo Dutra Dias, ele nos conta, né, ele nos fala dessa caminhada. Esse jovem, ele ficou 200 anos estacionados nessa situação de tira a cerca, põe cerca, tira a cerca, põe cerca. E nós? Né? Por que será que a gente fica estacionado? Será que às vezes a gente fica bravo por coisinhas que nos desagradam, por picuinhas às vezes, a gente briga com o marido, a gente briga com a nossa mãe, a gente briga no serviço com pessoas por causa dessas coisinhas. E às vezes a gente perde uma oportunidade tão grande. Porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de podermos vivenciar os ensinamentos que Ele nos passa. Ele quer que a gente siga sempre o caminho do bem, que a gente faça as coisas certas, mesmo que essas coisas sejam difíceis para a gente. Ele sabe. E muitas vezes somos nós mesmos que pedimos para retornar, para consertar esses erros do passado. Então, quando a gente começa a compreender essa situação, a gente não está vivendo mais uma ação e reação. A gente está vivendo uma causa e efeito. Porque a gente compreende que a gente erra e que a gente precisa consertar aquilo que a gente errou. E aí a gente retorna para a gente poder aprender. E isso é uma situação que a gente aceita dentro de nós. Só que quando chega aqui, a gente às vezes dá aquele esquecimento, que é o apagão. E aí a gente se desvia pela porta larga, né? E Ele quer que a gente continue ali, se exercite, trabalhe esse sentimento do orgulho, que quando alguém vem e briga com você e você quer revidar, você se controla. É isso que Ele quer. Porque através disso você vai eliminando um pouco o seu orgulho que a gente tem dentro de si. Eu me coloco também. Muitas vezes passei por situações difíceis, né? Para que eu pudesse aprender. E ainda tem coisas que eu não aprendi. Preciso estar aqui ainda, né? A gente está aqui porque a gente tem muito que aprender. A gente não sabe tudo, né? A gente é muito falho ainda na nossa vida. A gente erra, às vezes até mesmo com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente erra muito. Mas o que Deus quer que a gente faça e siga o caminho certo. O caminho que muitas vezes vai doer ali, né? Vai deixar a gente muitas vezes muito triste em certas situações. Mas as dores vão sangrar no corpo, mas vão acender luzes na nossa alma. É isso que Ele quer da gente. É fácil a caminhada? Não é, né? Mas que a gente não perca 100, 200, 300 anos, né? Numa situação boba, de uma briga, né? Essa situação que eu mostrei é uma situação muito de querer pegar aquilo que não é seu, né? Mas existem outras situações ainda, que a gente se incomoda, porque o outro fala grosso comigo, eu não consigo, né? Eu não consigo aceitar essas situações. Então é isso que Ele quer, que a gente trabalhe, que a gente ame, que a gente compreenda isso, né? Na nossa vida. É que eu também estou no seu meu óculos, senão tinha mais uma coisa que eu queria falar. O que Jesus também quer que a gente não faça, que a gente consiga, não retribuir o mal com o mal. Isso é o que Ele mais nos pede. Quando alguém te pratica essa situação ruim com você, que você não faça a mesma coisa, porque senão a gente vai estar fazendo a vingança. Ou então aqui é o duelo, né? A gente fala ali, a gente não está ali de arma, um apontando para o outro, mas a gente está duelando. A gente duela com sentimentos. Às vezes até a gente não está ali praticando aquilo, mas o nosso pensamento, ele já está praticando aquelas situações. Muitas vezes nós, ali, com pensamentos, até a gente mata as pessoas, porque a gente pensa mal das pessoas. E o pensamento, como eu falei, ele é uma força muito forte. Hoje em dia a gente vê o WhatsApp, como o WhatsApp ele voa. O pensamento é mais ou menos isso. Coisa de segundos, você já está com o pensamento em lugares muito distantes. E a vibração que você emite é igual. Quando você ama, a gente emite vibrações de amor. Agora, quando a gente tem raiva, tem sentimentos adversos, a gente também emite essas situações que muitas vezes até pode
machucar a pessoa, deixar ela ferida, né? Somente pela força do pensamento. Então, se a gente pudesse compreender como isso é muito extenso na nossa vida, a gente controlaria um pouco, principalmente o que nós pensamos, tá? E a vontade, né? Que esse pensamento só vai, por quê? Porque a gente tem essa vontade para que ele vá. Agora, se a gente pudesse direcionar isso tudo para o bem, como esse planeta estaria bem, né? Uma passagem que muitas vezes eu lembro foi quando Chico desencarnou, que ele falou que ele queria desencarnar numa época que o Brasil estivesse em alegria. E aquele momento de alegria que ele disse é que, até uma vez que ele comentou que a alegria, ela transforma o planeta, né? Então, foi na época da Copa do Mundo que quando ele não queria que as pessoas ficassem tristes por ele, mas ele queria que essa alegria contagiasse. E essa alegria, ela é nossa, nós contagiamos. A mesma forma o sentimento de amor. Esse amor a gente tem dentro de si. É que muitas vezes a gente não consegue identificar ele dentro de si. A gente acha, eu não sei. A gente pergunta para uma pessoa, fala de 3 defeitos. A pessoa, Fala de 3 qualidades. A pessoa fica tímida. Ela não quer falar. E ela tem muitas qualidades. E uma das qualidades mais importantes que nós temos dentro de nós é o amor. Porque Deus nos deu esse amor. Nós temos essa partícula de Deus dentro de nós. E quando a gente... Era como se até mesmo a gente ligasse, como se fosse ligar o computador. A gente ligasse aquela chavezinha, aquele sentimento ele vibra. E esse sentimento de amor, ele vibra de uma forma muito intensa. E através disso, a gente consegue mudar sentimentos, mudar pensamentos. E a gente consegue até curar as pessoas. Porque o amor cura. Então, são todas essas situações que eu trago para vocês. Uma certa vez, Chico, ele estava lá trabalhando, de repente, um amigo dele, ele perdeu um carro. Né? Ele entrou na casa, um carro não, ele chegou na casa dele, tinham entrado na casa dele, tinham roubado todas as coisas. E o senhor ficou muito chateado. Aí ele olhou aquilo, ficou muito chateado. Aí, fazer o quê? Tem que ir trabalhar no centro, né? Aí ele foi pro centro trabalhar. Chegando lá, ele encontrou com o Chico. Aí o Chico olhou para ele e já percebeu que ele estava de meio diferente, né? E aí ele foi lá, né? Nisso, contou toda a história pro Chico. O Chico abraçou ele, né? Recebeu ele com carinho, acolheu ele bem no coração e falou para ele: pensa assim, não, amigo. É bom a gente devolver o que não era nosso, né? Então, são essas situações, gente, que a gente vive. Então, entenda que, de repente, nós estamos vivendo isso hoje aqui, né? E esse é um caminho que nos auxilia muito para que a gente vá se melhorando, se vai compreendendo. Eu acho que talvez o mais importante também é a gente ter consciência disso, né? E é uma coisa que a doutrina espírita nos faz abrir um pouquinho esse leque e a gente ter consciência dessas coisas, da reação, ação e reação, da causa e efeito, dos propósitos que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui à toa, temos um caminhar, né? Os nossos mentores nos programaram, você vai ter que voltar para a Terra, fazer isso, 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 como o rapaz. O propósito dele era ser feliz. Só que muitas vezes ele achava que a felicidade era ter trocado acerca de um lugar. E não é isso, né? A gente precisa encontrar qual que é o nosso propósito de ser feliz, né? Alguns sabem que é trabalhar, outros de estudar, outros de ajudar, outros de fazer tantas coisas que a gente tem que fazer para o próximo, né? Mas que a gente encontre qual que é o nosso propósito nessa vida, tá certo? E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para perguntar. Eu acho que eu tinha mais coisa para falar, mas aqui eu não estou nem chegando aqui. Sem óculos fica mais difícil, né? Mas a gente está aqui. Essa questão da ação e reação, da causa e efeito, é uma coisa interessante, né? Que eu acabei de ler assim, vários livros, né? Porque são vários, é uma série assim, bem longa, que fala da vida de Ivone Pereira. Não sei se você já viu. Sim. São vários livros, vários contos que ela foi recebendo, ela mesma foi recebendo, só que ela não recebeu isso
cronologicamente, né? E aí depois, no final, o último livro, inclusive, foi escrito depois que ela desencarnou, porque a espiritualidade não queria que ela soubesse detalhes da última encarnação dela, né? Então, depois que ela desencarnou é que veio à tona mais uma das vidas dela, que foi a última antes dela ser Ivone Pereira, né? E é tão legal isso, eu recomendo tanto, assim, que todo mundo leia, porque é uma coisa fantástica, assim, é justamente isso, assim, todos os problemas, todas, né, as quedas que ela tem até chegar a ser um espírito como Ivone Pereira, que foi uma médium sensacional, né? Então, é tão bonito isso, porque a gente vê que existe muito amor nisso, né? Que quando a gente fala assim, ação e reação, a ideia que as pessoas têm, eu acho que nós espíritas temos muitas vezes isso. É uma coisa assim, olha, você fez, então você vai pagar, né? Você matou, agora você vai morrer. E não é assim, né? Ela fez assim muita bobagem, é uma coisa assim que a gente fica até um pouco assim, de falar, ui, mas que coisa, será que ela não vai aprender? E aí a hora que ela veio como Ivone Pereira, assim, a família espiritual toda dela dando suporte e tentando fazer com que aquela encarnação fosse decisiva, né, para ela ir em frente, para ela vencer. Então é aquilo que você falou do guia espiritual, estava lá o tempo todo lembrando, olha, você não pode sair desse caminho, você já errou muito, agora você tem que acertar. Né? É claro que a pessoa sofre, mas a pessoa não sofre porque Deus castiga, né? Sofre porque ela simplesmente saiu da rota. Então, se ela saiu da rota, ela procurou um caminho, muitas vezes, que não era adequado, né? E a gente precisa, a gente vive sobre as leis de Deus, né? Deus, ele não colocou a gente, você é bonitinha, eu vou te dar deixar você passar pela porta. Não, gente, nós todos vivemos sobre a lei de Deus. E Deus, ele vem, ele nos dá a oportunidade, a gente fica olhando lá a programação, mas isso é difícil. Não, mas a gente vai estar com você. E Deus vai nos ajudar também, né? Quando a gente busca uma casa de oração, é ali que a gente está procurando auxílio. Que às vezes a gente está meio assim perdido. E aí fala, não, filha, vai ali que você vai se encontrar. E quando você se encontra, aí vai de você. Você é aquilo, que você despertar aquilo. Entendeu? Então ele está te falando, vai, filha. Você pode ir na católica, na evangélica, na espírita, no candomblé, aonde você quiser. Mas você tem isso aqui para fazer. E eu vou estar com você. Você não vai estar sozinho, mas pratica o bem. Segue as leis. Nós precisamos seguir as leis certinhas. O que acontece, chega aqui e fala, eu não quero fazer isso não, eu quero ficar ali. Eu não quero fazer isso aqui não, eu quero ficar ali. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não dá, né? Então a gente tem que escolher esse caminho, né? E não tem como fugir. Né? A gente está sempre ali, querendo driblar. Mas a gente tem que seguir a lei. Essa lei, não tem como. A gente vai ter que passar por ela. Não tem que inventar a roda, né? Não, igual menino. Ele tirou a cerca, você vai ter que consertar, fofo. Não tem como. Tem que ir lá e colocar. Mas vou ter que nascer naquela família que eu não tenho afinidade? Vai ter que consertar. Né? E isso infelizmente, né? Às vezes você tem que passar por um período. Mas isso é o caminho certo. Você tirou, você tem que devolver. E o interessante é quando você tem consciência disso. Quando você vê que seus erros do passado, eu digo, não erros talvez de outras encarnações, que a gente não lembra, né? Melhor. Mas erros dessa vida, e a gente olha e fala, puxa vida, o que eu fiz? E você tenta consertar. Isso é legal. Ou então você tem consciência daquilo. Porque é isso que você precisa despertar em você. Talvez você não vai conseguir consertar nessa vida, mas a consciência te desperta e você fala, opa, é aqui. E aí eu sei como eu posso melhorar.